Raimundo Fagner Cândido nasceu em Oroz, 2 anos antes de mim. Eu nasci em Iraúna, lá pertinho. O Iraúna fica entre Oroz, de um lado, e Pombal, do outro. E ele fala em Pombal, no disco novo dele, Serenata. Eita, disco bom! Ó, ó, Ah, que que maravilha, maravilha. que Porra, beleza. é emocionante ter feito esse trabalho, viu, Zé? Você sabe. Rapaz, imagina. Eu chorei ouvindo, imagino que você não chorou. O que você não Chorei. chorou fazendo o Cara, é livro. verdade. É verdade. Hein? O Zé Milton é testemunha. Teve algumas canções que eu não conseguia cantar. Eu vou te mostrar uma aqui que você talvez tenha tido problema. Chama-se Mucuripe. Eu te conheci em mil. Não, não foi. Não, Não né? foi. Não, não foi. Foi uma das Qual é serestas que eu choro dele. mesmo quando eu ouço? Hum. Rosas não falam. Do velho Cartola. Mas essas músicas eu já tinha cantado várias vezes, entendeu? Hum? Foi uma dessas serenatas. Eu não lembro se foi Serenata do Adeus, porque eu nunca tinha gravado. Eu tive uma relação muito intensa com o Vinícius. Foi um cara muito importante na minha vida, entendeu? Vamos Então, falar dele. depois pode ter sido uma dessas que aí caiu o filme, caiu a saudade, né? A maneira como eu estava querendo cantar, enfim, mas não foi só nessa, foram umas duas ou três, Eu lembrando vou de falar em várias. todas. Eu vou falar em todas. Quando chegar nela, você diz, eu chorei dessa. Mas eu vou Tá começar bom. no que você não chorou. Nós nos conhecemos em 72, acho. Eu não sei. Eu sei o seguinte: aquele menino, o Júlio Maria, fez uma biografia da Elis e conta que a Elis e o Bosco foram a uma festa e você cantou Mucuripe e ela disse para o Bosco: vamos atrás desse cara, saber onde ele mora, que eu quero gravar essa música. E aí te levou para casa e você morou um tempo lá. Aí, quando a Elis veio para São Paulo, ela tinha uma ligação muito grande com o Walter Silva Pica-Pau, que trabalhava comigo na Folha. Né? E Era o aí, nome do show deles, aquele programa que ele tinha no teatro misturação. Mi- Misturação. Que teatro era aquele? Era o Teatro Record da Rua Augusta. É, e, Record o, da e, Rua o, Augusta. e o Pica-Pau tinha uma ligação especial com a Elis, porque foi ele que lançou o disco que mais vendeu no Brasil até hoje, Dois na Bossa, Elise e Jair Rodrigues. E produziu o show. E aí, quando ele chegou aqui, quando a Elis voltou para São Paulo, ele me levou a Elis, eu tive uma relação muito interessante, muito legal, muito bacana com ela. Foi a maior cantora que eu já vi cantar na minha vida. E eu acho que foi através do Pica-Pau, no programa Misturação, que era um programa produzido e dirigido pelo Tutinha, que hoje é dono aí da Rádio Jovem Pan. Mas o Mucuripe era uma música que tinha sido gravada pela Elis. E aí o Adonis Alves de Oliveira, que é primo da minha mulher, Maria Isabel, de Castro Pinto, o Adonis fez uma festa no dia que a Elis lançou o livro, lançou o disco LP com o Mucuripe. Uma festa na casa dele. E eu não me lembro se foi nessa festa que eu te conheci ou se foi no programa Misturação, mas foi ali. Agora, Mucuripe é uma canção belíssima, é uma obra-prima. E é a super canção. Naquela época, inclusive, o Roberto Carlos gravou. Primeiro Elis gravou, não é isso? O primeiro Eu tenho gravou uma, eu Sergipe. tenho, não foi nesses programas, não. Eu já conheci a Elis no Rio e não sabia que ela não me viu cantando no Curipe. Ela recebeu uma fita do Menescal, uma fita que estava perdida, que quem me levou foi o Eduardo Ataíde, na Philips, entregou essa fita ao Menescal, com essas 4 músicas que ela veio a cantar nesse show Elis, que você citou, em 1972, no Teatro da Praia, o mesmo que eu fui lançado cantando com a Nara Leão, e nesse mesmo teatro, ali na Francisco Sá, em Copacabana. E aí um dia eu já estava vindo embora para a faculdade, eu estava voltando, eu tive uma experiência muito desagradável aí em São Paulo, e já estava voltando, né?
Passei pelo Rio rapidamente para rever alguns amigos. Eu estava morando lá num apartamento abandonado de um primo que tinha alugado esse apartamento, fez a faculdade de medicina na Sorbonne e ele tirou o primeiro lugar, então ele foi chamado antes e deixou esse apartamento na Barata Ribeiro, ali perto da Figueiredo Magalhães. E eu fiquei uns dias nesse apartamento, me despedindo dos amigos e tal. Quando, andando pela praia, eu fui abordado pelo assessor do Menescal, que é um gaúcho chamado Cepé. E ele me viu e parou a moto bruscamente e falou: Puxa, está todo mundo atrás de você. A Elis faz um mês que está atrás de você. Ela já estava ensaiando esse show, que eu tenho até uma foto, depois, se você quiser ilustrar, porque tem até o Miele, que nesse mesmo show nós fizemos uma música chamada Canto de Cordel, que eu não lembro. Eu finalmente fiquei com 5 músicas nesse show. E aí eu fui com a minha namorada na época, chamada Tânia Ramos, neta do Graciliano Ramos, irmã da Beth Ramos, que estudaram comigo na Universidade de Brasília. E a Elisa, ao chegar, eu estava na porta com o João Bosco. Ele não confirma isso, ele estava lá, na minha memória, que não é muito fácil, ele estava ali com o bilhete do Vinícius, e eu com o bilhete do Menescal, era só assim: Elisa, esse é o Raimundo. Bem, ele não confirmando, tudo bem, mas eu confirmo a minha história. E a Elis chegou, aquela maneira dela de dar esporro, ela estava exaltada, e eu digo, eu não vou falar com essa mulher. E daqui a pouco a Tânia pegou esse bilhete e entregou na porta, lá para o porteiro, e daqui a pouco ela deu um salto lá. Cadê esse filho da puta? Eu tô, não sei o que, aquela história, né? E aí sim, aí eu fiquei praticamente dono do show, porque eu tinha 5 músicas, e era um disco fantástico: João Bosco, Bala com Bala, Casa no Campo, Romaria. Eu acho que foi um dos grandes discos da Elis, tá entendendo? Popular, não E o desse... Renato estavam lá? O Zé Quem? Rodrigues e o Renato Teixeira estavam também no show, não? Romaria. Não. Tava, não, com música, sim. Eu acho que um dia o Zé Rodrigues foi lá. O César já era o pianista, inclusive ele está nessa foto. Mas o Renato não. O Renato é mais São Paulo, né? Ela já vinha com essa música na cartola. E aí, para encurtar a história, eu comecei a esconder onde eu estava morando, porque eu estava morando em cima de uma boia, uma boiazinha fina. O meu travesseiro era jornais, e ali me escondendo, mas já todo feliz, estava passando fome. Eu comia lá ali naqueles botecos, os caras me davam arroz de leite, aqueles cearenses, escondido. Eu invadi muito a casa da banha na madrugada para comer também. E aí, todo dia que eles acabavam o ensaio, eles iam jantar, eu recusava esse jantar, dizendo que estava tudo bem, e o Ronaldo me deixava na porta desse prédio, lá na Barata Ribeiro, e ia embora. Quando foi um dia, ele deu a volta no quarteirão, subiu no prédio e me flagrou naquele estado. Quando é no outro dia, eu fui novamente jantar ali na Praça da Paz, onde eles costumavam jantar. No começo tinha aquela churrascaria Carreta, muito Me lembro. famosa. Você lembra? Lá, já do lado Lembro. da igreja, do lado da Igreja da Paz. Mas realmente eles iam mais para um restaurante mais fechado. E numa hora, a Elis foi no toalete e o Ronaldo falou: Pô, Fagner, a Elis é um pé no saco, mas eu vou convencê-la de você ir morar com a gente. E aí ele foi no banheiro e ela falou a mesma coisa. Pô, Fagner, o Ronaldo é um pé no saco. Pé no saco era o termo da época, né? E aí pronto. Aí no outro dia eu fui Você foi para morar com lá. ele? Aí fui morar, já estava morando em frente ao Juca Chaves, ali na supermansão dela, naquela avenida principal lá do Rio, minha da Niemeyer.
E aí minha vida totalmente mudou. Eu tinha em casa empresário, o Marcos Lázaro, os grandes artistas, Johnny Metz, Baden Powell, todo mundo frequentava aquela casa. Milton Nascimento, eu tenho o disco Clube da Esquina, nós ouvimos pela primeira vez na casa da Elisa ele tirando o saquinho plástico. O Raimundo, e ele era louco pela Elise. Ele era apaixonado pela Elise, o Milton. O Milton. O Milton muito tímido, né? O Milton tem a dificuldade. Ele ainda foi me deixar, os primeiros dias que eu fiquei na casa da Elise, eu acho que eu ainda voltei nesse apartamento e ele ainda foi me deixar num Fusca. Mas o Milton não soma duas palavras. É de uma timidez incrível. Quer saber do desafio de um repórter, Frank? É entrevistar o Milton. O Milton faz uma pergunta de 3 minutos e ele responde com uma palavra. Não, Milton é incrível, é incrível. Eu já tive várias vezes com ele, eu fico até com vergonha, porque eu sou bem falante, e ele só dá aquele sorriso, então eu evito, eu prefiro fumar na frente do Milton. Ô, Wagner, mas como é que foi que surgiu o Mucuripe? Vamos voltar para o começo. Como é que pintou Mucuripe, você e o Belchior fizeram essa parceria maravilhosa? Eu vou só não te cortar, mas na ocasião, o Sérgio Bittencourt, que era uma pessoa difícil, ele era repórter, jornalista do Globo, você lembra? Muito. E do júri do Flávio Cavalcante. Mas ele tinha uma coluna no Jornal Globo que ninguém tinha acesso, ele não recebia divulgadores, imprensa, nada. E um dia ele mandou me chamar pelo mesmo rapaz que me apresentou ao Roberto Carlos lá na TV Tupi. O Marcelo era um divulgador. E ele mandou me chamar, mas o rapaz ficou esperando do lado de fora. Eu sentei, era um escritório que tinha outras pessoas também, ele me botou ao lado da escrivaninha dele e me falou uma coisa que nunca esqueci. E nem posso diminuir, porque ele falou assim: eu tenho um amigo, porque ele era muito criterioso, né, o Sérgio, né? Sim. Era um cara criterioso, ele era hemofílico, se eu não me engano, né? Tinha alguma coisa assim, né? Ele tinha hemofilia. Hemofilia. E ele me chamou do lado e falou assim: eu não poderia deixar de lhe falar isso, e colocou na coluna que eu tenho um amigo que eu acho que é o cara que mais entende de música. Pois não é que essa semana ele me carregou num carro para dar um passeio na Barra da Tijuca e nós ouvimos 242 vezes Mucuripe. Eu nunca esqueci isso. 242 vezes ele me falou isso. A gente é um negócio absurdo, porque mais 200 não podia ser 100. Diz que deve ter passado o dia ouvindo essa música. Tá entendendo? Mas o Mucuripe mesmo, na realidade. Como é que você criou essa maravilha, cara? Essa música, eu tinha acabado de ganhar o festival, o primeiro festival da minha primeira música aqui em Fortaleza, no Teatro Zé de Alencar, e o Belchior, a música que o Belchior participou era a que eu achava mais linda, que é o Espacial. E nunca gravei essa música. Então, passei a ter uma admiração muito grande do Belchior, mas a nossa geração ele tinha 3, 4 anos a mais do que eu. E tinha 2 mesas dos caras mais importantes, Fausto Nilo, Roger Rogério, Augusto Pontes, e tinha a dos Pebinha, que estavam chegando, que era eu, Ricardo, Marcos, uma turmazinha assim, mas tinha um generoso que cruzava as duas, que era, para mim, o maior gênio que teve aqui a nível de música, foi o Petrúcio Maia. Petrúcio, teu parceiro. Petrúcio. Teu parceiro. Assim, então você tá de parabéns, porque para mim foi o maior compositor. Claro, Belchior com sua história fantástica, mas musicalmente o Petrúcio era o mais rico, entendeu? E então nós ficou transitando ali, e uma hora o Belchior chega por trás de mim, e nós estávamos no Bar do Anísio, que era na própria Bar do Anísio. Exatamente, ali na beira-mar, perto já das Fechadas.
E o Belchior passa por trás na mesa, assim, me olha tal, e me entregou um papel. E falou, ele tinha feito naquela hora. Eu vi em alguma coisa, em algum momento, ele escrevendo. Só pode ter sido. E ele passou e ele sempre me chamou de magro. Mesmo me maltratando, ele me chamava de magro ou magrinho. Mesmo na hora dos bullying. Aí ele chegou e falou, Magro, dá uma olhada nisso. E eu peguei, dei uma olhada, para mim bateu muito bem, porque eu adoro musicar poesia. Ela estava perfeita, ela estava no tempo, no espaço ideal. Eu trabalho muito com poesia, textos muito longos me quebra um pouco, entendeu? E aí eu levei, fui para casa, né? Por incrível que pareça, eu vim beber no Rio de Janeiro, eu não bebia. Atravessava aquelas boemias todas na água, água de coco, um peixinho, todo mundo o Fausto é testemunha disso, todos os amigos, eu vim beber no Rio. E aí, quando foi no outro dia, eu lembro bem, porque estávamos todos na minha família, meu pai, minha mãe, tudo, almoçando, aquela coisa rígida, e todo mundo chegar na hora do almoço, e ali bateu alguma coisa, a letra veio, a coisa veio, e eu fui direto para o quarto. E a música veio, e eu estava ali fazendo, eu tranquei a porta, e começaram a bater na porta para que eu voltasse para comer. E eu não conseguia porque tinha uma coisa maior naquilo. O velho Fares era como meu pai. Sentou na mesa, tem que comer todo mundo e todo mundo de camisa arrumadinho. Exatamente. E eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu na minha adolescência e tal. E eu sei que foi impressionante porque à noite teve uma reunião no Clube Náutico e estavam preparando lá um show, algum evento, e eu cheguei com um violão e aí você fica louco para mostrar, né? Eu não mostrava em casa. Eu passei antes de ir para o Anísio, tinha um pessoal lá, eu com o violão na mão, e mostrei. Foi quando eu vi uma mulher que estava lá, da sociedade aqui, ficou assim, exclamou, mas que coisa linda é essa? Foi a primeira vez que eu senti que aquilo tinha batido de uma forma diferente. Então, assim aconteceu a parceria. Pois é, mas é assim, uma grande parceria e tudo. Agora, entrou no disco de Serenata. Sabe, uma música que eu considero prima, parenta de Mucuripe é A Estrada do Sol, de Dolores Duran e Tom Jobim. Espera só um minutinho. Ei, Zé! Oi, pode falar. É uma música solar, é uma música diurna, é uma música de cores, né? De imagens. Como é que é, Zé? Como é que é? Mucuripe é uma música que me lembra assim, uma coisa da escola, da estirpe de Estrada do Sol, de Tom Jobim e Dolores Duran, né? E uma música de manhã, de sol, de praia, de cores, né? E a serenata é o contrário, da noite. É lua, é noite, é noturno, né? Quando você resolveu colocar Mucuripe no disco, você colocou com o sentido da beleza. Quer dizer, você teve uma inspiração do filho do Jacó do Bandolim, né? O nosso amigo lá. Como é que chama? Você falou aí, que era colunista do Globo. Sérgio Bittencourt. O Sérgio Bittencourt. Você teve uma inspiração da mulher lá do Náutico e do Sérgio Bittencourt. A música entrou no CD porque é linda. E a Serenata... Não, porque o Zé Milton insistiu, eu não queria. Eu tenho uma história sobre... Não queria. Não queria, mas eu fui obrigado por duas razões. Porque é uma música também que muito de seresta. Os seresteiros gostam. Eu tive já várias... Sim, mas gostam porque é bonito. Gostam porque é bonito. Tem uma cidade chamada Conservatória, você conhece, não? Conheço. A cidade do Paulo Tapajós. Pronto. Eu tenho duas histórias, uma em Conservatória e outra, um show que eu fui fazer na Alemanha para exilados do Brasil,
que o cara me salvou do frio lá de Colônia, mas eu tive que passar o dia inteiro cantando Mucuripe para esses exilados cearenses que estavam com saudade do nosso Ceará e de Mucuripe também. Voltando ao disco, eu não queria, porque eu não queria música minha no disco. Eu até arrisquei com o Zé Milton de colocar uma parceria que eu tenho com o Guilherme de Brito, que conheci nesse dia em conservatório em que eu tive a maior alegria, a maior emoção da minha vida, ver mais de 50 seresteiros tocando Mucuripe. Beleza, essa foi uma... Só isso bastava para você escolher no livro, para o CD, para ver que o Zé Milton tinha razão. Só isso aí. Não, ele tinha razão, exatamente, mas eu não queria colocar a música minha, entendeu? Uhum. Enfim, mas faz parte do meu repertório. Mas entrou. Minha música. Entrou e é a minha música mais importante. Deu trabalho para gravar também. Olha aqui. Aí a primeira música que eu queria abordar contigo era Serenata, de Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Onde é que você fez aquela gravação com o Nelson Gonçalves? Como é que foi o teu encontro com o Nelson Gonçalves? O meu encontro lá atrás... Não, aquilo aí... Não, a gravação que estava nisso. Não, a gravação foi um arranjo técnico, né? Que o Zé Milton conseguiu, a gravação original dele. E você colocou a tua voz? Eu coloquei a voz, como eu fiz com Altemar Dutra, como eu fiz com alguns outros artistas, né? Mas você conheceu o Nelson? Rapaz, o Nelson inclusive eu gravei com ele Mucuripe, né? Não sei se você sabe, né? Não sabia, não tem essa gravação. Eu tenho o disco Eles e Eu. E o Nelson, quando eu estava surgindo, no ano 79, estava com aquele sucesso grande com o tal do Coração Alado, Noturno, ele estava saindo de um ostracismo, de umas confusões, e deu uma matéria, uma capa na Manchete, em 79 exatamente, dizendo que um cantor como eu, se surgisse na época dele, levava uma surra de vara. Eu conheci por aqui. Eu conheci o Susan Mendimello, estava produzindo um disco dele na RCA, naquele estúdio da RCA, atrás da Santa Casa, ali, na rua Dona Veridiana. E era pertinho do bar da filha Dona dele. Veridiana. E a Lilian deu uma festa para ele, né? Deu uma festa. E ele a reconheceu como filha e tal. E o Nelson era o maior ídolo do meu pai, o velho Anchieta Pinto. Tem uma sorveteria na Araúna e tocava as músicas todas do Nelson. Mas como é que foi que você chegou a esse negócio? Não, deixa eu dar. Essa história é pitoresca. Conta. Com relação ao Nelson. E um dia, eu fiquei muito chateado, e a revista me ligou pedindo o direito de resposta que eu tinha, porque foi uma agressão mesmo, e eu fui aconselhado, acho até pelo Fausto, para ficar quieto. Uhum. E um dia eu vinha fazendo uma conexão, eu vinha da casa do Gonzaguinha com o Gonzagão, no aeroporto, e ele estava engraxando o sapato. Quando ele me viu, ele partiu para cima, ele largou até o engraxate com a flanela na mão, entendeu? E eu fiz que não vi e fui no banheiro, mas ele me viu com o Gonzaga, ele queria tirar essa suja. E eu fiquei me escondendo, voltei, o Gonzaga me procurou, cadê o Raimundo? E eu escondido para eu não ver o Nelson, entendeu? E aí chega o filho dele, que estava por perto, e falou, poxa, Fagner, a gente gosta de você, minha mãe, esse velho é doido, ele não devia falar isso, nós pegamos de pau nele. Aí ele chegou perto de mim e falou, porra. Eu fiz isso aí é tudo cascata, é porque você está por cima. Aí eu também, muito desaforado, eu falei, olha, tudo bem, mas artista levar surra de vara era na tua época, que hoje na minha eu estou dando, entendeu? Que parte sou eu? E a partir daí nós fizemos uma amizade linda, tanto que o primeiro artista que ele convidou para
eles e eu, foi atrás de mim no piano, eu te mostrei, e nós ficamos amigos muito, muito. Tantas histórias que não vai caber aqui. Histórias hilárias, porque ele era boxer e gostava de puxar esse negócio de boxer comigo. E uma vez nós nos pegamos dentro da sala de recepção da RCA Victor, na presença de vários artistas. E tivemos lá um pau que ele ainda rasgou meu olho com supercílio com o relógio. E a gente brincando entre todas. Então, a gente teve uma relação. Eu me sinto no direito assim de gravar dessa maneira com ele, pelo tanto de amizade e intimidade que nós tivemos. Aí você gravou Lábios que eu beijei, de Cascata e Leonel Azevedo. Lábios que eu beijei foi um sucesso do Nelson, né? Você certamente Também deve ter ouvido isso lá em Oroz, né? as pessoas confundem bem. A Oroz eu ia para brincar. Eu sou mesmo de Fortaleza, a minha vida assim E você ouviu em de Fortaleza, né? Em Fortaleza muito com o Fares, com o Evaldo. O Fares tinha aqueles discos todos, aqueles de Mário Lanza, de todos, Ataúfo Alves, Orlando Silva, Orlando Dias, Chico Alves, todos os grandes que você possa imaginar. O preferido dele era o Silvio Caldas. Tanto que a última vez, o Evaldo Gouveia foi exatamente no bar do Nelson, que é um bar da Lilian, que eu acho até que fechou agora na pandemia. A última vez que eu estive com o Evaldo Gouveia foi no bar da Lilian, se eu não me engano, no aniversário do Calbi Peixoto. Figuraça, né, Evaldo Gouveia? 15 anos atrás, né? Logo depois ele morreu, né? Raimundo, aí você gravou... Não, o Evaldo morreu mais recente, Evaldo. Ele morava em Fortaleza, não era? Morava em Fortaleza. Ele morreu aqui. Acompanhamos tudo. Tive com ele um pouco antes, fizeram um lançamento de um disco dele, de algum trabalho dele, que ele já não tinha condição de estar ali, eu até estranhei, mas ele foi protegido, ele tem bastante amigos, pessoas aqui que sempre cuidaram dele, especialmente um garoto que tem um programa de televisão, História da Música. Esse menino cuidou muito do Evaldo. Ô, Raimundo, aí eu não sei por que quando eu vi você cantando Lábios que eu beijei, eu não posso explicar isso, mas eu me lembrei de Noturno. Quem foi? Foi o Boni que transformou em Coração Alado, dando o nome da novela, não? Que é o grande sucesso da tua vida inteira, né? Não. Quem sempre salvou essas músicas foi os autores das músicas, os autores da novela. A própria Janete, foi a Janete Claire. Né? Foi a Janete Claire que pegou a música e botou era um verso da música. Exatamente, é um verso da música. Clésio e Climério. Não. Noturno é Caio e Graco Silvio. Caio, Graco e Silvio, outra dupla. Caio, Graco, são dois irmãos. Caio, Graco e Silvio. E você... Caio, Graco e Silvio Graco. Hein? E você chegou a ser parceiro do Caio Graco e do Silvio? Eu tenho duas músicas com o Caio. Eu tenho duas canções aí, uma inclusive chamada Besta Fera. Não, Besta Fera é com o Zeca e outro menino que a gente está lançando disso essa semana do Maranhão. Eu tenho duas músicas muito recentes, muito interessantes com o Caio. Finalmente. O Raimundo, Malandrinha, de Freire Júnior. E quando a madrugada zasurgida, os pombos voltarão para os seus ninhos. Linda imagem de mulher, essa? Me seduz, é isso aí. Malandrinha. Zé, Freire Júnior. Esse disco foi muito difícil fazer essa seleção, entendeu? Com Zé Milton. Porque é um universo e são canções parecidas da mesma época, entendeu? De uma época. Então a gente tinha que deu muito trabalho. Tanto que eu terminei o disco em março e após essa pandemia toda eu refiz as vozes, o que deu aí um distanciamento, porque
quando nós corremos para para encerrar na primeira etapa, e estava tudo muito parecido. Então, esse tempo da pandemia, ele serviu para eu poder ter um distanciamento também do disco e poder interpretar coisas muito parecidas. São discos, são canções de uma mesma época, mas bastante parecidas. Então, não é fácil você Imagina. tentar dar uma interpretação que não fique tudo muito igual, entendeu? Por exemplo, As Rosas Não Falam. As Rosas Não Falam é um clássico do Cartola. Tem um verso que eu considero um primor da letra da música do Brasil, né? Como é que é? Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Mas aí tem uma história, que é a seguinte. Em 76, a Beto Carvalho gravou essa música do Cartola. O Pelão fez um disco com o Marcos Pereira, com o Cartola, que é vocês conhecem muito, já ouviu muito, é um clássico, né? E o Pelão, estão lançando o livro aí do Pelão, e o Pelão conta uma história engraçadíssima. Não sei se você já Não, eu ouviu. conheci o Pelão. Grandão, né? O Pelão disse que chegou para mostrar o disco para o Marcos Pereira, o Aloysio Falcão, lá de Pernambuco, era o chefão lá, então, na agência, e aí o Marcos Vinícius, não? Marcos Vinícius trabalhava junto com o Aloysio Falcão. O Aloysio Falcão não era músico, né? O Aloysio Falcão era um cara que foi secretário do Arraiz eu sei, eu conheci, sim. Conhecesse também, né? Conheci. Aí o Pelão disse que chegou lá e aí o Marcos Pereira começou a ficar invocado com aquele negócio. Porra, vocês fizeram com a janela aberta. Aí o Pelão disse assim para mim, e agora eu vi que ele falou isso no livro. Né? Pois não é que o filho da puta nunca tinha ouvido uma cuíca, porra! Mas essa música, você falou, eu acho esse teu disco. Eu tenho uma história incrível do Cartola sobre essa música. Eu quero que você conte, mas eu quero te dizer o seguinte: esse disco é um primor de interpretação. Você fez muito bem em regravar, porque está primoroso. Mas agora, essa faixa, eu acho que realmente foi um desafio terrível para você. Você fez uma gravação inesquecível das Vozes Não Falam. Foi. Ali tinha 78, não foi? 78. Eu choro quando eu ouço aquela gravação. Foi, e aí agora você faz essa outra gravação, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí já é uma coisa... Ali eu misturei tudo, né? Inclusive, a minha história com relação ao Cartola é porque eu faço uma gravação que não tem nada de tradicional. Apesar de ter o Dinho, 7 cordas, eu fiz uma mistura com outros instrumentos. E isso, de certa forma, aqui no Rio, principalmente entre o pessoal mais conservador, rolou uma certa saia justa. Certo mal-estar, Nelson Gonçalves. Não rolou, eu fiquei sabendo e tal. E quando foi num dia, nós teve um show, por sinal, e coincidentemente, no mesmo teatro da praia. Era um show coletivo que tinha vários artistas, inclusive agora eu descobri uma foto minha com o Tom dessa noite. E eram muitos artistas. Estavam lá, eu fiquei lá no canto. Não, o Tom Jobim. Tom Jobim. Não, o Tom ainda não existia. O Tom estava de coelho. Era criança. Não, o Tom estava apurrinhando os vizinhos, ainda na infância. E aí, uma hora eu estou lá no canto e a dona Zica me chama. Cara, os camarins eram todos divididos, era um teatro relativamente pequeno, com 3, 4 artistas no camarim, mas tinha um só para o Cartola, menorzinho. E a dona Zica me chama e fala assim: o Agenor quer falar com você. E eu cheguei, ele estava sentadinho assim numa cadeira, com chapéu, assim, cabeça baixa. Eu me baixei e ele falou assim: a sua gravação é a melhor. Que é? Mas agora você pode não mostrar essa que ainda está melhor. Pode não ser, mas naquele momento foi um alívio. Porra, o Cartola, cara. Olha, o Cartola falar isso. Dizem que a música foi inspirada pela Zica. Diz que a Zica falou: que besteira, as rosas não falam. Quando ele ofereceu rosas para ela, alguma coisa. Né? Mas olha, depois das rosas... eu não sabia dessa.
Eu te passo por e-mail. Aí agora vem uma música Maringá, Gilberto de Carvalho. Maringá é a história de uma retirante, e aí é uma história que te envolve, porque me envolve, e envolve a Isabel. O avô da Isabel, Ageu de Castro, nasceu em Pombal. O padre de Pombal, durante um século praticamente, foi o padre Ariel de Uiraúna. Nasceu em Pombal o Celso Furtado. E nasceu em Pombal Rui Carneiro, em cujo gabinete trabalhava o Gilberto de Carvalho, que a Carmen Miranda tinha gravado um grande sucesso dele, né? Tá aí. E ele fez a música, fez a música Maria de Ingá, que era Maria de Ingá era uma retirante de Pombal para puxar o saco do Rio Carneiro. E aí, hoje tem uma cidade no Paraná, Maringá, por causa do Gilberto de Carvalho e do Rui Carneiro, né? Tem um verso belíssimo, ele diz assim: uma alegria sem igual dominava aquela gente da cidade de Pombal. De Pombal. Passei muitas vezes em Pombal, porque eu ia de Campina Grande para Uiraúna e passava em Pombal, né? É esse Pombal daqui que ele está se referindo? Ele se refere ao Pombal da Paraíba. É isso que eu te digo. O Iraúna fica no meio, de um lado Pombal, do outro lado Oroço. Fica pertinho. Cajazeiras, Pombal, Patos. Cajazeiras, Souza, ali. Pombal, Patos. Souza, Pombal, e já sai na BR-116 ali em Oroço. Essa história de retirante, eu me lembrei do cara que pode ter sido meu melhor amigo. O meu irmão Vaga do Nascimento. Olha aqui. Eu queria voltar um pouquinho, Zé, com relação ao Maringá, porque é o seguinte, há muitos anos atrás, que é quando começa mesmo essa relação, eu fui fazer um show em Maringá, sei lá, 20, 30 anos atrás, e botei, sempre que eu chego num lugar que tem alguma música conhecida da cidade, eu me preparo, tá entendendo? Para cantar. E Maringá, como era um clássico, eu já conhecia através dessa minha relação com a Seresta e tudo, eu me preparei. E foi um show num estádio, num ginásio, um negócio daqueles grandiosos que nem caberia muito você cantar uma seresta. E eu cantei meus bis e tudo, mas no final a plateia continuou insistindo e eu desci, peguei o violão e cantei essa música e foi o maior sucesso do show. Tá entendendo? Com todas aquelas guitarras, todos aqueles sucessos modernistas, com tudo em cima. E então ficou marcado isso aí. Inesquecível, porque tinha uma menina muito fã na primeira fila que estava dando muita bola e eu fiquei querendo ter o contato dessa menina e naquela confusão mandei o segurança e pegar a menina, ele trouxe a irmã. Boa história. Aí depois a outra dizia, mas porra, Afonso sou eu, ela nem sabia quem era você, tá entendendo? Então essa história vem rolando. Agora mesmo esse ano já era para eu ter ido a Maringá, porque com essa regravação a música voltou à tona, virou o hino e nós liberamos até essa gravação exatamente para a cidade que está esperando para me homenagear. Pois é, mas aí eu me lembrei que a última vez que eu estive com o Luiz Gonzaga, você estava. Nós almoçamos no restaurante de Manuel da Carne de Sol. Você, o Gonzaga... Em Campina Grande, diga aí. Campina Grande. Você, o Toninho, o Marcelo Filizó. Aí eu disse para o Gonzaga, seu Gonzaga, a melhor gravação de Asa Branca que eu conheço é do Quinteto Violado. Aí ele disse assim, porque tu é roqueiro, aquele solo de guitarra do Marcelo estava na mesa, coisa de roqueiro. Aí eu disse, olha, seu Luiz, o povo de Campina está falando por aí que o senhor estava bem, por isso que Pentou sentado. Aí ele disse, então eu estava mesmo, porque o povo tem sempre razão. Mas ele me deu trabalho. Foi o tempo todo. E aí ele telefonou para a Elba, que estava comendo um churrasco em casa e queria que a Elba fosse de qualquer maneira para o almoço. A Elba não quis ir, estava furiosa comigo, não quis ir. Ele disse, vai para cá que eu quero fazer suas pazes com o Zé Deus. Conta aí uma história com o Gonzaga. Não, eu vou do começo, né? A minha idolatria por ele é da história aqui. O primeiro show que eu vi na vida foi do Luiz Gonzaga.
podia ter uns 8, 9 anos. Foi na Praça do Ferreira, perto da casa que eu nasci, na Floriano Peixoto. Eu fui menininho, aquele show de final de ano, que ia todo mundo ali perto, a pé e tal. E então essa imagem do Luiz Gonzaga em cima de um caminhão, com aquele negócio, ela não só pelo fato de ter sido o primeiro show, mas de quem era, né? A gente nos anos que eu nasci, que eu me criei, só se escutava Luiz Gonzaga aqui, né? Era o Fares, meu irmão, insistindo nas serestas, mas as casas eram ecoando o Luiz Gonzaga e tal. E aí eu já vinha, se você contar, talvez eu possa estar aí entre os artistas que mais gravaram com outros. Eu tenho quase 100 gravações com outros artistas. Nesse, né, desde o começo, com a Nara e tal. Então, tinha essa. Quando eu vi o Luiz Gonzaga, eu digo, é esse aí. Aquele negócio de torcida, é esse, é esse, é esse. Esse aí. E encontrei pela primeira vez num boteco que tinha entre a Avenida São João e a Ipiranga. Tinha um boteco ali que ele, com aquela bolsa dele, ele tomava café da manhã, com aqueles coxinha de galinha, aquelas coisas. Tava ali. E um dia eu vinha passando e vi e parei. Então, todos que estavam de lado falaram, seu Luiz, esse rapaz aí e tal. Mas eu acho que eu assustava pelo cabelo, pelo roqueiro, como você falou aí de roqueiro. Pô, se ele achar o Quinteto Violado roqueiro, tu imagina É o que ele demais. achou de mim. Não, sabe por quê? Porque o Filizola tinha sido guitarrista de um conjunto de rock, né? Da Jovem Guarda, antes de ser do Quinteto Violado, do Marcelo. Não sabia. Eu sei que aí ele me deu um cartãozinho que eu tenho até hoje. Eu tenho um cartãozinho de... Sabe quem era o Kruner? Era Não. o rei do Brega. Como é que chamava o rei do Brega? Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi. Era o Kruner desse conjunto. Certo. Mas aí ele me deu um cartãozinho da rua dele, que eu tenho até hoje no Rio, como tem o cartão do comandante Rolim, como do Paulo Coelho, entregar na mão, aqueles cartãozinhos de apresentação da casa dele que ele tinha na Ilha do Governador, que ele morava lá, numa casa que subia, era um segundo andar, era um sobrado, assim, você subia por uma escadinha. E eu ligava muito para eles aí, ele não dava a menor atenção. Às vezes eu estava conversando com ele, falando, seu Luiz, ele, ô Maria, traga aquela tapioca. Assim, um desprezo total, mas eu não desisti. O brasileiro sempre insiste. E foi, ele não me dava nenhuma atenção. Vou tentar ser breve com essa história, porque um dia acontece deles tentarem ter a ideia de fazer aquele projeto dele com a nova geração, né? Que aí foi Elba, foi a turma toda, né? Tem alguns que eu não gosto, que eu não quero citar o nome, alguns pernambucanos que eu não... Não cita aí, eu sou solidário. Alguns canalhinhas que eu estou evitando falar nome. Tudo bem, você me conhece. Esquece. Porque se falar, baixa a raiva, né? É isso aí, corta. Corta. Aí pronto, aí quando eu fiz, aí ele me liga e fala, olha aí, estamos com esse projeto, você topa? Alguém ligou e passou por telefone. E aí eu preparei aquele célebre popurrí dele, que eu fiz, que é Riacho do Navio e tal, Forró no Escuro. Bem, esse disco é lançado no Rio de Janeiro, como sempre, botam um baiano, Gal Costa cantando Que Diferença, que eu acho que a música não é nem dele, né? Acho que não é dele. Não é de Cecel, não, então Barros, não. Qual? Que diferença? Que diferença a mulher e o homem tem. Que diferença a mulher do homem tem? Não é dele. Quer dizer, não é a música, não é dele. Pode ser até de Antônio Barros, mas ele gravou. Mas não era, enfim. Não, pode ser, acho que é Antônio Barros de Cecel. Eu vou perguntar, vou ligar para o Antônio e perguntar. Exatamente, que é craque, né? Esse é craque. Cracaço da bola. Cracaço, do homem com H.
Homem com H. Né? Meu parceiro, vou fazer um programa desse com ele. O sucesso do Ney que o Fausto Nilo que sugeriu. O Homem com H foi o Fausto Nilo que... Pois sim, senhor. Essa história eu vou contar no programa com o Antônio Bar. Fausto Nilo era o produtor do disco, que foi ele que pôs a música no disco. Não, ele não era produtor do disco. Ele não era produtor disco. Ele era uma espécie de consultor de repertório da... Não era produtor. Bem, e aí o disco estoura, que diferença com a Gal, no Rio, São Paulo, aí o Sudeste, mas aqui no Nordeste, foi o teu popurrí. Foi o nosso popurrí. Aí ele me liga a primeira vez, já era outra pessoa. Rapaz, Chico Peixoto, fulano, os nomes que ele... Sério que você que é o cara. Bem, aí diga agora é. Então, para encurtar, eu fui 3 ou 4 vezes a Exu. Eu levei uns amigos de Oroz que nós demos uma geral na sala de som dele, estava tudo velho, tudo cheio de teia de aranha. Nós lavamos toda a discografia dele. E aí nós começamos a fazer essa seleção, que eu lamento não ter esse bloco que eu fiquei pesquisando música por música que eu botava e o que ele sentia. Esse repertório foi escolhido dentro da emoção que ele me passava em cada audição de cada música. Está entendendo? Beleza. Olha aqui. Noite Cheia de Estrelas, Cândido das Neves. Essa música me levou a lembrar o seguinte. Está vendo essa xilogravura ali? A Isabel, minha mulher, e eu, Ciro Fernandes. Você conheceu o Ciro de Iraúna, o xilogravador? Ele tinha muita ligação com o Zé Ramalho, mas como você era vizinho do Zé, eu acho que você conheceu o Ciro. Não, de nome assim, não, né? Não lembro. O Ciro, a Isabel, eu disse assim, Isabel é louca por você, né? E eu... Obrigado, Isabel. Ela marca colado aí? Não está marcando colado? Não, ela não está nem perto aqui. Ela está com o Arthur, que é o nosso filho de 1 ano. Não, porque sua mulher foi igual a mulher do Michael Sullivan, ela que segura o celular e fica com o ouvido aqui. Aí eu perguntei para ela o que é marcante na vida. Ela disse. Aí ela, para me puxar o saco, né, disse: aquele show do Fagner em Campina Grande, em 2014, o ano que nos casamos. É ligar o rádio e saber que se vem música boa, e música boa é o Fagner. Olha. Por causa... Aí Noite Cheia de Estrela, porque eu me lembrei por causa da uma música que ela canta muito aqui para o Arthur. Olha para o céu, meu amor. Né? Bom. Gravei também. Aí, você gravou. Serenata. Gravei com o Marinês também. O Marinês. Gravei com o Marinês porque Dona Elba Ramalho deu para trás. Marinês era maravilhosa. Eu levei a Marinês. Eu gravei. Deixa eu meter pau em alguém. Mete! Eu gravei esse pupurri, olha para o céu, uma outra com Elba, e depois ela deu para trás e eu trouxe com o Marinês, e aí, por conta disso, eu tive a oportunidade de gravar. A cópia para o original. Exatamente. Aí, o Walter Santos e a Teresa Souza produziam as propagandas da São Paulo Alpargatas e eles... A Teresa era uma Walter Santos e Teresa Souza. Caramba, esse cara tem uma música linda que eu estou procurando há anos. Conheço todas as filhas deles. Fui amigo. Não, ele era... Pô, tu mexeu aqui no negócio do baú, deixa eu falar. Ele é ligado ao Hermeto. Não, é outro, deve ser outro. O Walter não. Não, Walter Santos, sim. Era outro Walter Santos. O Walter era primo do João Gilberto. Trouxe o João Gilberto para o Rio, veio para São Paulo, e é o pai de uma moça chamada Luciana Souza, que hoje é uma das grandes... Ele compôs? Compôs uma música chamada Amanhã, com a mulher, Tereza, que era letrista. Vê que amanhã mais lindo, tem gente indo. Era da Bossa Nova. Isso, é impossível ter um casal Walter Santos e Tereza de novo. Coisa de louco. E a Tereza foi uma filha postiça do Gonzaga. E eles fizeram o Gonzaga ganhar muito dinheiro, estava meio fodido, né? E o Gonzaga, mas o Gonzaga precisava descansar, e aí ele ficou um tempo fora da propaganda.
o Walter me pediu um cantor nordestino e eu apresentei a Marinês. Quando ele viu a Marinês, ele disse, não, isso aqui não vai dar nada. Aí eu deixei ela gravando lá, quando eu voltei, ele estava lá embatucado, porque ele não conseguia encontrar um semitom, não conseguia encontrar nada. A mulher cantava tudo perfeito, rapaz. Era Nelson Gonçalves de saia. Né? Mas aí vamos para a serenata do Adeus, do Vinícius de Moraes. Não, deixa eu ver esse Walter Santos aqui, porque esse cara tinha alguma ligação com o Hermeto, e esse cara tem uma canção. Compadre do Hermeto. Então compadre... é esse, cara. Não era ele. Então ele tem uma música. Ele tem uma música. Escuta, Zé, caralho, escuta. Fica contando a história, quem tá falando sou eu, macho. Porra, tu pergunta e responde, escuta. Até porque é o mesmo Walter Santos. Ele tinha alguma ligação com o Hermeto, e o Hermeto, quando produziu o meu disco Oroz, que hoje está sendo cultuado no mundo inteiro, me fez cantar uma música chamada Fofoca para bater no Walter Santos e na Tereza. Eu fui levado para um barraco de palha, entendeu? E esse Walter Santos, se você conhece bem, ele tem uma outra canção que é lindíssima, e eu estou esquecido. Então, você vai tentar escrever aí para ver que música. E tem uma música chamada, no meu disco Oroz, a última música chamada Fofoca, que o Hermeto fez para... Você não escuta coisa moderna, você é velharia. Que o Hermeto fez para sacanear o casal e me usou para fazer esse serviço sujo. Pronto. Olha aqui, o Hermeto Pascoal, eu descobri um dia desse, fez uma música chamada não sei o que lá para Dominguinhos, dedicada a mim, cara. Então eu sou um cara moderno. E descobri isso na Rádio Eldorado. Olha, Serenata do Adeus. E aí? Nós estamos há muito tempo, mas você vai falar do Vinícius. Você vai falar do Vinícius. Bem, Vinícius, é o seguinte, eu estava fazendo esse show de que nós começamos, meu com a Nara Leão, o primeiro show no Teatro da Praia. Espera um minutinho. Zé, por gentileza, deixa isso para depois. É o meu caseiro aqui, querendo mostrar serviço. Tá ouvindo? Está competindo comigo, eu também estou querendo mostrar serviço aqui. Não, mas ali é barulho, aqui não pode. Aqui a gente tem que... São dois assuntos, a gente tem que ser mais... Bem, eu estava fazendo esse show com a Nara Leão. O empresário era Benil Santos. Era o empresário e foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida. Então, meu grande prazer era ir segunda-feira no escritório de Benil Santos, na Nossa Senhora Copacabana, para ver o meu dinheiro 0,005 do borderô. Mas era o primeiro dinheiro que eu estava ganhando na vida. E um dia eu chegava muito cedo, o escritório abria às 9, 10, eu chegava às 7 e ficava ali na porta com um dos funcionários chamado Roberto Moreno, que trabalha com o Benil Santos, que você deve saber quem é, porque teve um grande sucesso, né? Benil Santos eu conheci. Pronto, era empresário de Chico, de Betânia, de Vinícius e Toquinho, e por aí vai. Eu acho que era o grande empresário da época, Chico Buarque e tal. E aí, quando ele chega, ele olhou para mim e falou: Fagner, você conhece o Vinícius? Eu digo: não. Ele disse: pois quando você conhecer, você beija os pés dele. E eu falei: estranhei, por quê? Ele disse: não, porque ontem teve uma festa em Salvador, num clube, onde estavam todas as figuras, né? O Estado-Maior da música baiana, as novas gerações, Caymmi, todo mundo. E o Vinícius tomou um porre lá, pegou o seu disco Manero Fufu, ficou em pé em cima de uma cadeira dizendo: esse vocês vão ter que aturar. Antes do Zagalo, ele falou. Exatamente, ele falou isso. Aí eu falei: pô, bem, enfim, o Vinícius foi o meu grande protetor, o Vinícius foi meu grande amigo. Eu apresentei a Melinha, que substituiu em algum momento Clara Nunes, até naquele episódio da Argentina, quando sumiu aquele músico Tenório.
ela foi para a Argentina naquela temporada. Nós temos músicas inéditas, entendeu? Eu com Vinícius. E para encerrar, de tanta história que eu tenho com Vinícius, quando ele estava faltando 10, 15 dias para ele partir, eu vi no jornal, até porque a mulher dele, Gilda Matoso, foi eu que apresentei em Paris. Tá? Gildinha Matoso foi não me lembro em que situação, se a gente foi fazer um show em Paris e ele estava lá e eu terminei apresentando. Ela pode até não lembrar, mas eu lembro. E aí, eu vi no jornal que Vinícius estava nos últimos dias e eu liguei para a Gilda e falei, Gilda, e aí? E ela falou, você pode vir aqui. Vinícius tinha umas coisas incríveis. Chegava lá, a Jéssica estava correndo atrás dele com tamanco duro, querendo bater nele, tá entendendo? E ele correndo, ele é uma figura. Ele me chamava no banheiro, na banheira. Sente aqui, Faguinho. Eu falo, mas Vinícius, no banheiro. Ô, rapaz, é tão bom uma punhetinha nessa banheirinha com água quente, né? Então, eu desfrutei dessa intimidade, mas eu vou para o fato final. Eu fui com a presença do Fausto Nilo, que, como poeta, foi um momento incrível ele estar ali com o Vinícius. E nós, quando nós chegamos na porta do Vinícius, ali na Gávea, você vai pela rua Marquês de São Vicente, de repente entrava num condomíniozinho. Eu fui muito lá, ele me apresentou a Piazzolla. Qualquer grande artista que chegasse lá, ele me convidava para ir. Foi meu pai, Vinícius. Então, quando eu cheguei na porta com o Fausto, tinha um senhorzinho que eu não reconheci e falei, vem cá, Vinícius está? Ele falou, oi, Faguinho. Era ele. Ele estava morto já. Era ele. E eu sentei com o Fausto, nós ficamos ali por volta de 2 horas. Eu tenho falado com o Fausto, eu queria até que ele descrevesse isso para o meu livro. Fausto, ninguém deu uma palavra. O Vinícius sentado numa mesa, tomando um sorvete numa colherinha de café, simplesmente contou todos os momentos que a gente teve juntos. Maravilha. Foi um filme que ele passou, tá entendendo? Um pouquinho antes da morte. 10 dias antes da morte. E pior, no dia que ele morreu, eu estava em Oroz e me liga a dona Gilda Matoso com o senhor Toquinho dizendo, Faguinho, Vinícius acabou de partir falando em você. Que maravilha. Não sei se o Toquinho ficou com ciúme. Deve ter ficado. Mas foi uma relação de pai e filho. Isso, repórter, na hora que eu estou cantando Serenata do Adeus, baixar isso não tinha como, não era só a música, era a história desse cara que foi importante na minha vida. E foi quando, Zé? Foi quando eu estava exilado das gravadoras, ele me chamou no Teatro da Praia e falou, aqui você canta. Tinha um empresário baiano chamado Roberto Santana. Conheço muito. Chamou. Pronto, pois ele me chamou para um almoço dizendo que eu fosse embora para o Ceará, que a minha carreira tinha acabado. Gênio, um gênio. Olha, gênio, leva ele para ti, cara. O Vinícius. Um gênio com J. Um gênio com J. Olha, já que você falou num grande poeta, Raimundo, um grande poeta, que ficam chamando de poetinha. Por isso que ele te protegia tanto, porque era um grande poeta, grande, dos maiores. Então, eu vou te falar de outro grande poeta. Eu tenho um dos meus discos favoritos, é um disco feito por Rafael Alberti, Raimundo Fagner, Paco de Lucia, filha da puta, morreu jogando bola, e Mercedes Sosa. E eu vou dizer para você não vai ficar bravo comigo, um poema de Rafael Alberti, que você musicou. Azul, blanco y anil, postal y marinero. De azul se arrancó el toro del toril, de azul el toro del chiquero. ¡Ay, guitarra de oro! ¡Ay, guitarra de oro! ¡Ay, toro por la mar! Toro e torero. Málaga. O poema bom da molesta!
É, né? Eu Isso vou te aí falar só. pode falar. Não, fale do Não, Alberto. não, isso aí é uma aquelas coisas que acontece que não. E se o Brasil não perde a Copa de 82, esse disco não teria acontecido, porque eu teria vindo para o Brasil após aquela tragédia do Sarriá. Então, em Sevilha, eu fiz um show para a seleção e nunca ganhei tanto dinheiro. Eu pensei que era um show grátis. Depois do último jogo contra aqueles times da Nova Zelândia, sei lá, Escócia, que o Zico fez um gol de bicicleta e eu disse que era de cabeça, ele quase me mata, porque eu estava vendo de uma televisão bem ruim. Nem vi o show, eu fiquei por trás do teatro na Praça da Espanha, fui fazer um show. E ali eu ganhei um dinheiro enorme. Foi uma mala de 5.000 pesetas. E quando o Brasil perdeu, eu digo, eu não volto para o Brasil. E foi quando eu conheci o Alberti. Estava chegando depois de 29 anos do exílio, né? O grande poeta, um dos grandes poetas era Lorca Alberti, Antônio Machado. E aí, através da Mercedes Sosa, eles eram amigos, e de um rapaz de um médico e artista plástico argentino chamado Osvaldo Gomares, ele que cuidava desses dois. Então, eu pude ficar na casa do Osvaldo e conviver com o Alberti, e ele me deu esse livro que eu tenho aqui até hoje, Los ocho nombres de Picasso, tudo que digo, ele habla de Picasso, e digo de Picasso. E aí foi uma história, ele tem esse disco tem um depoimento incrível dele com relação a essa música exatamente que você está falando, Málaga, né? E eu fiz aquele disco antológico que foi o Traduzir-se, e na esteira eu fiz esse do Alberti. E essa semana está também comemorando 40 anos do disco que eu fiz como é que é, meu Deus? Do Garcia Lorca. Então, essa semana está mais ou menos acontecendo um pulo dessa história minha de 40 anos na Espanha. Olha, o Málaga, como se sabe, a cidade onde nasceu Picasso, que é homenageado no disco de vocês. Mas você falou de traduzir-se, e aí eu me lembrei disso aqui, ó. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Traduzir uma parte na outra parte. Traduzir uma parte. Goulart. Ferreira Goulart fez o diabo com Foi você. Vinícius que me apresentou. Foi Vinícius que me Ele fez uma versão do José Luiz Guerra, que é um sucesso na tua vida. Não, é engraçado, voltando ao Vinícius, o Vinícius estava nesse teatro da praia, Teatro da Lagoa, e um dia, foi 2 ou 3 dias depois que o Goulart chegou da Argentina, porque o Vinícius foi importante na Argentina com relação ao Goulart, não sei se você sabe. Sei. Ele que protegeu o Goulart, pela força dele. O Goulart poderia não ter voltado. Poderia. Exatamente. E um dia eu estou lá no teatro, entre tantas pessoas que ele me apresentou, e chega o Goulart. E ele falou assim, Faguinho, eu já estou velho, eu vou lhe apresentar aqui o maior poeta do Brasil. E eu falei, não é você, não? Mas ele traduziu o José Luiz Guerra. Aliás, o José Luiz Guerra me lembrou o Zé Ramalho Neto. Como é que você está aguentando essa quarentena sem encontrar o Zé Ramalho no elevador do Jardim do Alarme? Não, nós moramos no mesmo prédio, a gente tem essa nossa resenha, que estou louco para voltar, porque a gente fala mal de tanta gente. Inclusive um do outro. Rapaz, a gente ainda não entrou nessa área nobre, entendeu? Boa ideia. A deusa da minha rua, Newton Teixeira e Jorge Faras. Olha, a deusa da minha rua é Glorinha Mota. Glorinha Mota era uma moça linda lá em Iraúna, filha de Oswaldo Cascudo, médico que me tirou do ventre da minha mãe. Irmã de Marcelo Cascudo, hoje um grande cirurgião do coração em Natal. E a deusa da minha rua é um clássico, né?
Agora, você ficou me devendo uma música. Se você tivesse... Quem é que canta? Adeus, é Orlando? A Deusa da Minha Rua, Orlando Silva. Orlando Silva. É. Mas você ficou me devendo uma... Disse assim, Zé Lembro, qual é uma música que eu quero? Eu ia pedir para você gravar A Camisola do Dia, que era a música favorita da minha mãe. Erivelto Martins e da Binassa, que era o meu herói, o grande repórter da revista Cruzeiro. Mas eu não conheço. Cante aí, já que é a sua música preferida. Eu não lembro. Não, eu não vou cantar. Não, mas só sopre aí para eu ver o que é, como é que Não, é. nem me lembro. Mas a música da minha favorita da minha mãe. Pô, mas se você não lembra, como é que eu lembro? Como é que você vai pedir você gravar, rapaz? Pô, olha aqui. Olha, eu vou dar palpite na tua coluna política, viu? Pode dar. Eu tô louco da vida, esperando por muito pouco. Eu quero fazer uma entrevista política contigo. Olha aqui. E vamos falar disso daqui a pouco. Rosa de Pixinguinha. Cara, menino... Difícil, música é difícil. Música é difícil. Música difícil. Muito difícil. Tecnicamente é uma música muito difícil. Ela trabalha... Dizem que a letra era do Mecânico, eu duvido. Não, vamos falar da música. Ela é uma música muito difícil, ela trabalha muito numa região grave, tá entendendo? E são muitas palavras, é difícil. E eu estava tentando, eu só me dava bem quando eu cantava toda de uma vez, que muitas vezes você arranja um truque de cantar um pedaço, até por causa da respiração mesmo. Mas os melhores takes ficaram justamente quando eu cantava todo de uma vez. É uma música longa, você tem que estar lendo e tal. Não é fácil, é uma das músicas mais difíceis. E o sucesso do Orlando Silva. Isso, eu ouvia Orlando Silva cantando Rosa em Campina Grande, na Rádio Cariri, de madrugada, eu ia comprar pão e a Rádio Cariri tinha os motoristas de táxi ficavam ouvindo. Tocava muito Rosa. E eu passei férias na casa de um maestro lá de Iraúna, na terra de músicos, e o maestro, uma vez, me mostrou o Pixinguinha e disse: aqui é o maior músico do Brasil, o Pixinguinha tocando saxofone. E aí, em 1969, eu fui morar no Rio e fui à Whiskeria Gouveia, lá na Travessa do Ouvidor, e lá estava sentado o Pixinguinha tomando um uísque. Rapaz, eu tinha que ter chegado nele e ter dito: Pixinguinha, maestro. O maestro Manuel Israel dizia que o senhor é o maior músico do Brasil e eu estou tendo a honra de conhecê-lo. Não tive coragem de me apresentar a ele. Depois ele morreu, eu escrevi um texto na Folha, mas nunca... E aí, eu queria te contar uma engraçada. Você teve um desafio para cantar Rosa. Imagina quem eu ouvi cantando Rosa. Zé Serra, ministro do Fernando Henrique, na casa do meu patrão, Zé Eduardo Andrade Vieira, cantando Rosa. Imagina o desastre. Essa aí eu passo. Essas suas memórias você guarda só para você. Olha, Valsinha, Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Grande parceria, grande parceria. Mais um Vinícius e uma homenagem que eu quis também fazer ao Chico, além da beleza da música. Eu peguei uma entrevista tua para Glamurama, rapaz, e que você diz o seguinte: o Chico Buarque foi meu grande parceiro e a política nos separou. E aí eu me lembro exatamente de um verso de Pablo Milanês que você cantou com a Mercedes Sosa, correligionário do Chico, né? No mesmo partido político, né? Comunista como o Chico. Vão se perder. Como é que é? As velhas... Mas ela valorizava as outras coisas mais belas também. Não, eu estou falando do Pablo Milanês, o cubano. Sim, o verso dele é o melhor verso que eu já vi sobre essa polarização de merda que caiu o Brasil hoje. As velhas discussões vão se perdendo entre as razões. E aí você tem uma fieira de parceiro que é fogo, viu, rapaz? É de matar de inveja. Chico Buarque, Vinícius de Moraes, o Fausto Nilo, Ferreira Goulart, Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro, Zé Ramalho. A parceria o Zé Ramalho Neto. O Zé também é meu parceiro, então não é grande coisa, não, você ser parceiro dele. Eu também sou. O Zé é genial, cara. O Zé, deixa eu falar um minutinho dele.
E eu o Zé é um grande considero poeta e tem uma leitura única. Ninguém tem a leitura, tem a marca, tem a grife do Zé. Ninguém. Tá entendendo? O Zé Ramalho tem que tirar o chapéu para ele. Ele é muito na dele, né? Tem as razões. Cara recluso. Eu tenho o prazer dele dizer que eu sou seu maior amigo. Nós somos compadre, vizinho do mesmo prédio. Convivemos há muitos anos muito bem. Um grande amigo, um cara extremamente concentrado nas suas coisas, mas não tem amigo. Ele mesmo diz que não tem, principalmente as pessoas que ele trabalhou, enfim, não quero aqui me colocar, mas sou, além de um parceiro, cara que roubou compadre e ele. amigo, um cara único. É um cara que você tem realmente que tirar o chapéu. Tem um público fantástico, né? Esse trabalho que nós fizemos É lindo. é lindo, Esse é disco uma é lindo. realização. É um disco, é lindo, e as nossas apresentações, a gente está precisando ir para o palco, é coisa de estádio, de futebol, é um público que soma de uma forma incrível e a nossa química é perfeita. Eu considero um dos maiores exemplos dessa história que eu queria falar com você sobre a parceria, é exatamente um disco que o Zé fez só com parceiro. Então, eu estou nesse disco, inclusive, o Dominguinhos está no disco. Quando o Dominguinhos estava para morrer, ele me pediu para ir ver um show do Dominguinhos. Logo em seguida, o Dominguinhos morreu. O Dominguinhos queria que eu fizesse uma letra para ele de um poema que eu tinha feito para o Sibu, que terminei não fazendo. Mas o que me chama a atenção, no teu caso, no caso do Zé, é a humildade de ter parceiro. Porque o Zé é um grande poeta. O Zé não precisa de poemas meus para ter parceiro. E o Zé é um grande músico. Também não precisa de um grande músico como Dominguinhos para ter parceiro. E ele fez um disco só de parceria, que eu considero um grande exemplo de humildade, que é uma grande definição de parceria. Nessa definição, eu incluo você. Obrigado. Chão de Estrelas, Silvio Caldas e Orestes Barbosa. Esse é um dos maiores clássicos, né? A quantas despedidas de Silvio Caldas você foi? Rapaz, deixa eu falar, até porque eu tenho foto com ele. Eu trouxe o Silvio Caldas porque o Fares, voltando à nossa serenata, era o ídolo do Fares. Eu trouxe vários artistas ao Ceará, Calbi, Nelson, da geração dele, mas ele queria a paixão. Ele teve brigas homéricas, meu irmão era muito criterioso. E com o Nelson mesmo, eles se pegaram lá em casa e tal. E eu trouxe o Silvio para um show, nós fizemos 2 apresentações que, infelizmente, foi filmada naquelas câmerazinhas V8, mas a gente nunca conseguiu achar, e eu não tenho essa gravação, que eu ainda busco uma gravação do meu irmão para eu também fazer um dia um mix, né, cantando com ele, e não tenho essa com o Silvio Caldas, que eu não tenho, mas um dia, se aparecer, eu posso. Então, esse era o grande desafio de trazer ao Ceará por causa das suas despedidas. Ele já tinha, ele teve algumas despedidas, mas ele veio. Tenho essa foto, não sei se mandei para você, cantando com o Silvio Caldas no Teatro Zé de Alencar. Mandou. Mandei? Mandou. Então, foi uma realização, foi um momento muito especial, muito único, que eu estava ali homenageando o meu irmão, estava podendo cantar com o que talvez o Caboclinho talvez tenha sido o maior seresteiro do Brasil, não é isso? É isso aí. E você faz uma justa homenagem botando 2 músicas dele, sendo que Chão de Estrelas, na minha opinião, põe luz sobre um grande parceiro dele, que muitas vezes é esquecido, é o Orestes Barbosa. Eu considero esse verso do Orestes Barbosa, de Chão de Estrelas, a porta do barraco era sem zinco, mas a lua furando o nosso zinco, era sem trinco, mas a lua furando o nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão. E tu pisavas nos astros distraída. Eu estou todo arrepiado, porque isso aqui é Manuel Bandeira, é nível de João Cabral. O Orestes Barbosa era um dos grandes poetas do Brasil e se escondeu porque era parceiro do Silvio, que é o maior seresteiro do Brasil. Quando você canta um verso como esse, você também desaba, né? Vai lá atrás, né? Vai
Vai buscar Vai a primeira lá! vez que você escutou uma coisa assim. Mas você falou uma coisa, a porta do barraco era sem trinco. A casa de Afonsinho também não tem trinco. Afonsinho foi meu parceiro aqui Futebol, gênio do futebol. dois. Teu parceiro do futebol. Ó, nós já conversamos demais, mas ainda tem mais coisa aqui. Ó. Eu conheci o Raimundo Fagner como artista quando ele fez uma versão inesquecível do último Pau de Arara, do Patativa da Saré. Né? Eu conhecia o Não, Venâncio não, Coruja. não, 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 não. O último pau de arara é Venâncio e Corumba. Venâncio, meu, eu sou maluco. O último Pau de Arara de Venâncio e Corumba. Eu conheci o Venâncio e Corumba. Eu misturei a Patativa da Saré. O Venâncio Corumba... O Corumba virou negócio de direito autoral, foi sócio do Belchior. Ele tinha uma editora e as primeiras músicas do Belchior foram editadas com o Corumba. Eu conheci o seu Venâncio. E esse disco, meu primeiro disco, chamado Manera Fufu Manera, o Menescal, que era o produtor e diretor artístico da Philips, ele disse, cara, não bota esse nome, ninguém vai entender nada. Como tinha essa música, que foi justamente nesse disco, nessa gravação que eu conheci Dominguinhos, e depois virou músico meu, tocando na minha banda nos anos 70. Como é que diz, meu Deus? Aí nós colocamos, era Manera Frufru Manera, o último Pau de Arara, porque identificava Venâncio e Corumba. Venâncio e Corumba eu conheci. Aliás, eu não me lembro mais se era o Venâncio ou o Corumba. Ele tinha um escritório no edifício Martinelli, aquele edifício antigo, que foi o maior edifício de São Paulo e tal. E era uma figuraça. Eu o conheci através do Assis Ângelo, que era amigo deles. Rapaz, Assis Ângelo, foi ele que me apresentou a Geraldo Vandré, o maior mico que eu passei na minha vida. Conta. Eu estava naquele hotel Brasilton, Brasil. colado ali no Estadão. Isso. E um dia o Assis Ângelo me liga, dizendo, poxa, você que gosta de produzir, eu tenho um artista para você produzir. Eu digo, quem é? Geraldo Vandré. Eu digo, poxa vida, seria um espetáculo, porque todo mundo espera do Vandré, ele sumiu e tal. E cadê ele? Ele disse que ele está indo para aí, Rua Hermes Fontes, é isso? Hermes Fontes, isso. É a rua do Brasilton e é a rua do antigo Estadão, hoje Diário Do Popular. antigo Estadão, e que o Geraldo Vandré tinha um apartamento tão esculhambado quanto o do Taiguara, que foi outra mala que me deu muito trabalho. E aí aparece, em 10 minutos, ele aparece no meu apartamento, coincidentemente. O Alceu Valença estava entrando no meu quarto com a namorada, ele já deu uma chibatada no Alceu. O Alceu deu aquele negócio, pinote, fui, que eles já deviam se conhecer. Foi um encontro inesperado, assim, o Alceu não estava querendo e tal. E eu falei, e ele falou, você quer me produzir? Eu disse, claro, eu estava produzindo todo mundo. Pois vamos na minha casa. Saindo do Brasilton até o apartamento dele, nós andamos ali uns 2, 3 quarteirões, eu já senti a estranheza das pessoas me vendo com ele. Porque disse que ele trabalhava ali numa agência da VASP e só respondia quando chamavam ele de Geraldo. Nunca Vandré. Sabia disso, não? Não sabia. Pronto. E eu saio com o cara. E eu senti, como eu falei aqui, eu senti a estranheza das pessoas. O que é que esse garoto, no auge do sucesso, exposto, andando com aquele que eles já conheciam ali, talvez, estranhamente. E eu chego na casa dele, no prédio meio abandonado assim, por sinal a luz estava cortada, e eu fiquei, e nós entramos, era uma bagunça danada, para não esbarrar em garrafa, tudo teia de areia, de aranha, e eu fiquei me guiando apenas por uma luz de um prédio que estava muito próximo, porque a luz estava cortada. E ele me deixou, eu me encostei na janela para ficar vendo, pô, o que é isso, a casa desse cara? E ele saiu por um corredor, e demora o cara, demora quando eu vejo,
eu escuto de longe um sonzinho no violão. Aí eu saí procurando para não esbarrar nas coisas, entrei nesse corredor, tinha uma porta assim fechada. Quando eu abri, ele estava lá num canto tocando um violão e falou: Não, 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 não. Você, para me ouvir, me produzir, tem que ouvir lá da sala. Olha, eu juro que essa é a última pergunta, antes que o cara te mate aí. Olha aqui. Aí, que é maneira, frufru maneira, hein? Eu diria, feito o Roberto Menescal. Foi uma coisa assim. Não, maneira frufru foi um termo que o Ricardo Bezerra, meu parceiro nessa música, de um filme que o Oscarito com o Grande Otelo, da época da chanchada da Atlântica, tinha uma hora que o Grande Otelo falava maneira, frufru, maneira. Ele pegou É um achado, exatamente daí. é um achado. Exatamente. É, exatamente. Eu queria lembrar uma coisa que me marcou muito, que é uma gravação que você fez. O que é que te inspirou para fazer aquilo? É o seguinte: I Was Born to Cry, de Dion, de 1962, versão do Roberto Carlos. Né? 1964, é proibido. Erasmo. Do Roberto também gravou. O Não, Erasmo mas a gravou, versão é do Erasmo. A versão que você falou era. A versão é do Erasmo, o Roberto gravou. Proibido Fumar. Não, Aí não, eu queria não. Não, Nasci para Chorar. Nasci para chorar. I was born to cry. Era Dion I was born to cry, de Dion de Belmonts, de 62. Aí eu queria saber, você, além dessa, você gravou alguma outra versão? Alguma outra versão na tua vida toda? Não, esse disco, Zé, esse Mas primeiro disco de maravilhosa. o arranjo é bacana, tudo é diferente. O primeiro disco de um artista, ele traz suas memórias, ou música sua ou outras. Eu fiz esse mix aí de canções que eu curtia, que eu cantava. Não tenho a menor ideia. Essa devia ser uma das músicas que eu cantava, era roqueiro. Eu me vestia de Roberto Carlos para cantar nos programas aqui de auditório de Fortaleza. Andava com aquela calça do Tremendão, a camisa do Roberto, tá entendendo? Eu fui esse garoto também aí. Então, essa música devia estar ali no meu inconsciente musical, e ela terminou caindo. Eu que devo ter cantado. Era uma música que você cantava, aí, porra, legal você cantar isso. Até porque, de certa forma, homenageava um cara que, quando eu cheguei aqui no Rio, também foi muito legal comigo, foi o Erasmo. Olha, nós vamos terminar, porque você já gastou. Essa pode não ter sido a melhor entrevista da sua vida, mas certamente foi a maior. É o seguinte, nós frequentávamos The Place, e você era o ídolo lá dos manobristas, porque eram todos de São Miguel, no Rio Grande do Norte. Que é uma cidade. Você tem uma propriedade lá, é isso? Você tem uma Não, propriedade? eu tenho uma história linda em São Miguel, porque é a terra do café Santa Clara, que era uma empresa pequena em São Miguel. Eu não tenho, todo mundo pensa que eu tenho coisa em São Miguel. Eu tenho muita coisa em Oroz. E eu fui para essa cidade, eu estava fazendo essa resenha recentemente, que eu cheguei lá em 1967. É uma serra que faz fronteira com o Ceará, na cidade de Pereiro. E conheci uma meninada, uns jovens, conheci um cidadão distribuindo café debaixo das portas, que vem a ser o seu João, que é o historiador do café que hoje é o Três Corações. Esses meninos, chamados Pedro, Paulo e Vicente, que são meus irmãos, que inclusive me protegeram no começo dessa pandemia na sua fazenda Sequoia, em Minas Gerais, eles tinham essa empresa, o café chamado Santa Clara, e como o Rio Grande do Norte era menor que o Ceará, eles quiseram investir no Ceará. Eu dei todo esse apoio aqui de incentivos, colocamos o café na cesta básica, o Tasso participou ativamente disso, e eles, por muito trabalhadores que são, caíram em cima e hoje são talvez a maior empresa de café do mundo, que é a Três Corações.
Então, a minha história em São Miguel começou exatamente em 1967, quando eu fui a primeira vez, tinha um grande amigo, outros amigos que estudavam comigo aqui em Fortaleza, e pude construir essa história com essa cidade, com esse povo. Então, hoje, são mesmo irmãos que participam de tudo, me ajudam em tudo, e tem o fato de que, na época, o Ciro conseguiu fazer a estrada que liga o Ceará ao Rio Grande do Norte, uma estrada que era mais obrigação do Zé Agripino, porque a maior parte dessa estrada está exatamente no estado do Rio Grande do Norte, de 20 e poucos quilômetros, 5 só estavam aqui no Ceará, mas o Ciro Gomes, meu amigo, meu irmão, 2 vezes que eu levei, ele terminou fazendo essa estrada. Então, é um lugar que eu tenho profundo amor, profundo carinho, e tenho esses irmãos que hoje muito me orgulham pelo fato de serem trabalhadores incríveis e terem dado esse pulo do Café Santa Clara até chegar ao Café Três Corações, que todo mundo conhece. São Miguel faz parte da minha história também, porque minha família, eu tenho primos que têm fazenda lá e tal. Fica muito perto de Iraúna, como fica perto de Oroz, e como fica, sobretudo, perto de Pereira. Mas eu não tenho mais o que fazer. Quem são os seus primos lá, para eu saber? É um cara chamado Primo Fernandes, que foi a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, era meu vizinho, era um cara inteligentíssimo, um primo afastado. Eu sou meio parente desses Fernandes, né? E ele tem uma fazenda lá em Raimundo São Miguel. Fernandes, Sebastião Fernandes, aquele povo? Deve ser tudo parente, deve ser tudo filho dele. Ele tinha 2 famílias, uma família em São Miguel, no Rio Grande do Norte, e outra família em Iraúna. E tinha muitos filhos nas 2 famílias. Então, era um reprodutor danado. Primo era Fernandes. Primo Fernandes. Vou saber hoje quem são. É isso aí. Raimundo, você não sabe o prazer que eu tenho nessa minha quarentena encontrar você. Mas Isabel está morrendo de inveja, de ciúme, e eu vou parar por aqui, tá? Tá bom, um beijo grande, a gente vai se falando. Mas Dá um falando. beijo nela. Tá? Beijão, querido.